Muito boa noite, bem-vindo a todas e todes. Nós temos hoje a apresentação da Vivian. Fique à vontade, Vivian. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês, né? Fazer essa apresentação hoje. Eu vou começar aqui, eu vou inicializar aqui. Só um pouquinho. Todo mundo está me ouvindo, né? Então, para mim é um grande prazer, obrigada, estar conversando com todos vocês hoje. Hoje, então, a minha palestra ela vai ser sobre a surdez, né? Minha trajetória e os desafios. Esse desafio se deu no ambiente do ensino superior, mas também a gente obteve bastante conquista. Acho que agora tem. Meu nome é Vivian Lopes, eu faço curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na UERGS, em Santa Cruz do Sul. Eu sou deficiente auditiva, na verdade, desde a infância, mas eu só descobri que eu tinha essa deficiência auditiva quando eu tinha 21 anos. Até foi através dos meus colegas, né? Muitos amigos meus, eles me informavam que eles conversavam comigo e eu não escutava. Então, eu resolvi fazer uma consulta. Nessa consulta, então, foi constatado que eu tinha uma grande perda auditiva bilateral profunda em ambos os ouvidos. Depois que a gente descobre que a gente tem um problema, então a coisa só anda, né? Só vai. Então, na verdade, depois que eu descobri que eu tinha esse problema profundo de audição, de perda auditiva, eu comecei assim, no decorrer dos anos, foi uma coisa assim, mas assim, ó, bem... ela foi imperceptível, a minha perda auditiva. Porque ela, assim, ela foi gradual, ela era gradual, era lá leve. Quando, de repente, eu via, eu já não conseguia mais atender telefone e eu já não conseguia mais socializar com ninguém. Quando ela, por fim, ela acabou. Então, eu sou surda, mas eu falo, então, assim, eu não sou muda. Então, geralmente, quando eu converso com as pessoas, acontece que surge aquela dúvida, né? A pessoa fala, ela é surda, mas ela está falando. Então, isso gera até uma polêmica, às vezes, uma dúvida a respeito da minha perda auditiva. Por que eu ainda continuo falando? Eu gostaria de explicar para vocês que eu mantenho a comunicação, porque há um treino. Sem essa comunicação, até o meu médico informou que se eu não me comunicasse, eu perderia a fala. Então, quando ele falou isso para mim, isso foi lá em 90. Ai, 90 é alguma coisa, gente. Era quase 2000. Eu acho, quando ele falou para mim. Aí eu pensei assim, ele, assim, que eu tinha que fazer atividades em que eu pudesse me comunicar com as pessoas, para mim não ficar muda. Porque a pessoa, quando ela nasce surda, ela não fala, porque ela não treina a falar, ela não aprendeu a falar. Mas no meu caso, eu nasci ouvinte e eu fui perdendo gradualmente, eu podia ficar sem falar, se eu me isolasse. Então, eu não quis me isolar, eu resolvi retomar tudo, toda a minha trajetória, todos os meus sonhos. Né? Então, eu resolvi continuar vivendo. Então, o que é importante aqui, que eu vou falar sobre a minha trajetória? É muito importante aqui que eu vou trazer primeiro um destaque sobre a lei e o deficiente auditivo, né? Alguns cursos que eu tive que abandonar por causa da minha deficiência, a universidade,
Na universidade eu tive desafios e tive conquistas. E um pouquinho de saberes, que é do nosso projeto, né, do cursinho de extensão. Conexão. Então, primeiramente, aqui eu trago a lei do deficiente auditivo, a lei número 10.436, de 2002. Depois eu trago um pouquinho a lei da inclusão social, que é a número 13.146, de 6 de julho de 2015. Essa é a mais nova que tem sobre a inclusão social. Também eu trago aqui o decreto número 6.949, que fala sobre o direito das pessoas com deficiência. Por que a gente sempre tem que falar em lei? Porque a lei ela é um conjunto de regras, né? Então, ela avisa o quê? Ela avisa a inclusão social, ela avisa a igualdade, visa o direito à educação, visa o atendimento prioritário, o direito à saúde, à moradia, a capacidade civil, a cultura, o esporte, o turismo e o lazer. Então, é muito importante sempre ter as leis, porque elas nos orientam, né? E torna a nossa vida mais sociável, né? A gente pode viver melhor mediante elas. Na verdade, a lei do deficiente ela está fazendo 22 anos. É nova, né? Muito nova a lei do deficiente. Porque, na verdade, aquele tempo todo atrás, o deficiente ele era encarado diferente até hoje. Então, muita coisa mudou e muita coisa vai continuar mudando, porque as pessoas elas continuam lutando pelos seus direitos. Então, o deficiente auditivo atual hoje, embora ainda haja muita resistência, ainda o cenário ele é positivo, é um cenário que ele está em crescimento hoje. Por quê? Hoje a gente pode ver muitos tradutores, intérpretes, virou uma profissão. A gente também pode saber um pouquinho mais sobre a curiosidade da história da comunidade surda. A comunidade surda ela sempre faz muita parte no quesito da história. Por quê? Porque antigamente, no decorrer da história da humanidade, os surdos e as pessoas deficientes elas eram tratadas de muitas formas cruéis. Então, hoje a lei já não permite mais isso. Aqui eu não vou abordar sobre a história da comunidade surda, até porque ela é uma história bem extensiva. Precisava de um tempo longo a mais para apresentar. Mas, geralmente, quando a gente faz um cursinho de Libras, ou até mesmo letras Libras, a primeira parte a ser apresentada sempre é, né? A história da comunidade surda. Até ela é bem interessante, que fala do primeiro aparelho, né? Do primeiro livro, e assim vai. A gente pode ver hoje também com o deficiente auditivo atual, o que ela é hoje. A sociedade está muito mais inclusiva. Isso é um ponto favorável, né, para a inclusão de todos nós, né, que temos alguma deficiência. Então, antes eu falei para vocês sobre, logo que eu comecei, eu falei para vocês sobre a idade que eu perdi que eu tive uma perda mais atenuada de deficiência da auditiva, né? E no meio desse tempo, assim, então eu tive muitos cursos que eu tive que abandonar, né? Eu cursei alguns, mas outros eu abandonei. Eu me lembro que, na época que eu era jovem, a gente estudava, mas não era primazia o estudo. Até porque fazer um curso, segundo grau e um curso superior, ele estava ali da perspectiva de uma pessoa que fosse de uma pessoa pobre, né? De uma pessoa mais simples. Não era a perspectiva de toda pessoa simples era o trabalho. Então, a gente deixava geralmente o trabalho, deixava a escola e ia trabalhar. Eu me lembro que quando a gente era jovem, a gente tentava conciliar ainda, mas logo a gente desistia. E naquela época era mais os cursinhos. Não se falava muito em faculdade, era cursinhos. Então, eu parei de estudar, continuei trabalhando, parei de estudar.
mas eu sempre gostei muito de estudar. Logo após, então, eu me casei e eu voltei, então, a cursar a escola, mas naquela época, quando eu voltei a cursar da escola, para terminar o ensino fundamental, porque eu fiquei no último ano do ensino fundamental, eu tive que fazer a modalidade de EJA, na verdade, eu até já fazia de noite a modalidade de EJA, mas eu não conseguia ter uma bela compreensão, até porque eu não sabia que eu era surda, eu só não entendia que eu não compreendia as coisas direito, eu não escutava tudo. Mas depois, mais tarde, uns anos a mais, eu voltei a estudar de novo, então eu concluí, né, o ensino fundamental, concluí o ensino médio, sem tradutores, sem acessibilidade, né? Na verdade, eu criei um método, e esse método eu tinha desde criança, eu ainda tenho que mudar esse método. Como eu não conseguia escutar direito as músicas, uma letra de uma música inteira, eu sempre eu inventava uma palavra parecida. E aí eu continuava cantando aquela música com uma palavra parecida que tinha na minha mente. Coisa que eu só... Tem músicas que depois, no meu tratamento, no hospital, quando eu estava com meu implante coclear, eu sou implantada, aí eu consegui entender a letra da música, e aí eu fiquei pensando, eu comecei a refletir que quando eu cantava música, eu já tinha uma deficiência auditiva. Como eu era criança, que eu brincava, e era uma criança considerada normal, né? Porque você fala, responde, você age de um jeito normal, você é normal. É difícil ver que uma criança tinha uma deficiência auditiva. Foi muito difícil ver isso. Eu só pude ver na minha adolescência, bem mais avantajada, porque, na verdade, quando eu era criança, as professoras às vezes se queixavam para minha mãe. A minha mãe me levava no médico. Aí, naquela época, os exames, todos eles, era de urina e de sangue. Então, eram os famosos clínicos gerais, né? Hoje, os exames são muito mais aprofundados. Até quando eu fui fazer para descobrir a minha doença mesmo que eu tinha, por que eu perdi a audição tão rapidamente. Logo, já fiz uma tomografia, né? Então, um exame ultramoderno. Então, foi bem delicada essa parte. Mas, então, depois, mais tarde, depois que eu terminei tudo, depois que eu comecei a entender, depois que eu estava com o meu implante coclear instalado já, que eu consegui entender que eu era, então, deficiente auditiva desde criança mesmo. Então, começou uma outra batalha na minha vida, né? Já que eu estava com... Eu queria estar apta para continuar a fazer as minhas coisas que eu queria fazer. Então, assim, muitos cursos antes, eu não tive tradutor e nem tinha acessibilidade, né? Então, a maioria deles eu desistia. Mas assim que eu terminei o segundo grau, eu comecei, então, a pensar diferente. Mas, assim, eu fazia bastante cursos profissionalizantes. Acho que, na verdade, eu fiz mais de 10 cursos. Tinha curso que eu já tinha feito, acho que desde a juventude. Como geralmente a gente não ocupava os cursos, né? Na verdade, acho que até me lembro que eu acabei descartando os meus certificados. O último curso que eu estive, antes de fazer a universidade, foi o técnico de logística. Na verdade, eu tranquei ele porque não tinha tradutor, né? E nem acessibilidade. Na verdade, toda vez que eu perguntava pelo meu tradutor, se eles iam conseguir um tradutor para mim, o que acontecia? Acontecia que eles diziam para mim que eu tinha que repensar se eu quisesse fazer o curso. Por quê? Porque ia levar um tempo. Geralmente as minhas falavam que a questão... Obrigada. Tá? Geralmente, quando eles falavam para mim que a questão de eu fazer o curso, a questão era financeira, né? Então, quando eu tinha que repensar em fazer um curso, então, às vezes a gente acabava, a pessoa que é deficiente, ela acaba que ou ela desiste, né? Ou ela continua aquele curso sem acessibilidade, né? Ela se vira como dá para se formar.
Então, isso levava muitas vezes a abandonar diversos cursos, né? Mas então eu decidi então cursar a universidade. Foi engraçado. Eu pensei, eu olhava na televisão, nas notícias, você acessa a internet, você acessa os meios sociais, e você sempre vê uma matéria que está falando sobre a acessibilidade na universidade. Então, eu pensei assim, eu não vou mais perder meu tempo fazendo esses cursos profissionalizantes, eu vou fazer um curso de nível superior, mas eu não sabia que a universidade também tinha os seus desafios. Na verdade, por 4 anos depois que eu fiz o ProUni, eu tentei uma das melhores universidades da região, aqui da região do Vale do Taquari, né? Só que toda vez a minha vaga era negada. Ela dizia que eu ficava na lista de espera, mas isso foi 4 anos consecutivos. Aí eu achei uma falta de respeito com o ser humano, principalmente na questão da acessibilidade, principalmente na questão de uma universidade. Tanto que eu desisti daquela universidade. Aí me deram uma sugestão de eu fazer a universidade estadual, a UERGS. Na verdade, na época eu não conhecia a UERGS. A UERGS era pouco conhecida, porque a UERGS sempre teve 2 cursos, né? Um curso de agronomia, né? Bacharel em agronomia, e esse de biotecnologia. Só que era um curso pouco falado, porque logo fica perto da Unisc, que é uma grande universidade, então a grande universidade abafa a pequena. Mas, assim, o processo seletivo foi bem rápido. Foi muito rápido, foi... Na verdade, enquanto eu estava na outra universidade, às vezes, naquela época, a gente tinha bastante despesa com os papéis para imprimir, na época, logo no começo do ProUni. E na universidade estadual foi tudo muito rápido, não precisou toda aquela papelada, aquela comprovação, né? Foi bem simples. Mas, na verdade, a gente tem um ditado, né? Águas profundas... Não, águas rasas são profundas. Me trouxe as suas dificuldades. Eu estar na UEGS trouxe bastante dificuldades. Acho que em qualquer universidade eu teria as dificuldades iguais, né? Mas eu não esperava isso de uma universidade estadual. Então, no começo, quando eu fui para a universidade, eu estava sem meu implante. Na verdade, eu fiquei 4 anos sem meu implante, porque o meu implante ele foi um benefício federal. E na época, se não me engano, acho que foi a Dilma que liberou as cirurgias, e acho que eu entrei bem na época. Eu sei que tinha gente que estava esperando implantes quando eu entrei, acho que há mais de 5, 10 anos. E eu já estava na fila também, só que assim, foi muito rápido. E eu consegui fazer, sim, essa cirurgia, recolocar o implante, só que o implante durou 6 anos, e ele estraga, né? Tem a manutenção, acontece aquelas coisas normais de quem é implantado, quem tem uma órtese. Mas quando eu entrei na UERGS, né, eu estava sem um implante, não estava funcionando perfeitamente. Tá? Resultado, né? Eu tive muitas reprovações, porque eu fiquei na UERGS 3 anos sem tradutor, praticamente quase 3 anos. E eu era reprovada. Por mais que eu falasse, que eu explicasse que eu era deficiente auditiva, eu não tinha uma lei, né? Eu não tinha uma lei que disse que eu pudesse mostrar para o professor assim que eu tinha essa deficiência. Ele só mandava buscar os meus direitos. Como era um curso que eu gosto muito, essa parte da biotecnologia e bioprocesso, porque envolve muitas áreas, né? Todas elas eu gosto muito mesmo. Então, eu resolvi continuar. Mas olha que não foi fácil. O que aconteceu, então? Aconteceu, então, que houve aconteceu as batalhas da vida, né? Que acontece, né? Os desafios da universidade, né? Você sabe que esse direito ao tradutor eu fui obter em 2021. Eu entrei na UERGS foi em 2015. Foi em 2015. Na verdade, acho que está fazendo que acho que 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos. E
quando entrou o tradutor, intérprete, aconteceu uma coisa bem interessante, né? Porque, na verdade, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha porque eu estava tanto tempo sem tradutor, e quando o tradutor chega, que ele começa a traduzir, na verdade, era a primeira vez na minha vida que alguém traduzia uma aula para mim, né? Que alguém explicava como que eu poderia entender um assunto, porque até então, para mim, como é que as coisas funcionavam para mim na UX. E aí, antes eu falei para vocês que eu tinha aquele método, né? Que eu tinha que inventar alguma coisa quando eu era criança, né? Uma coisa mais parecida. Então, assim, às vezes eu ficava olhando para o professor, porque eu faço leitura labial. Eu ficava olhando para ele para ver o que eu conseguia entender. Às vezes tinha dias que eu tinha muita dor de cabeça, porque eu tinha que me esforçar muito. Tinha que me esforçar para escrever, eu tinha que me esforçar para olhar para ele, e geralmente a matéria eu tinha que adivinhar. Porque ele, o professor faz um resumido ali para a pessoa que é deficiente, é diferente. Exige mais, exige muito mais. Aí tu não tem tradutor, tu não tem intérprete. Às vezes eu lia muitas matérias, né? Eu ficava até altas horas tentando entender aquele conteúdo. Então eu fazia a mesma coisa que eu fazia quando eu era adolescente, quando eu estava lá no ensino fundamental. A professora, geralmente, ela passava um exercício e passava o resto igual. Então, a gente já sabia que todo exercício era igual. Então, era fácil a gente fazer assim, sem cabeça, assim, né? Fazia tudo aquilo ali muito rápido. Tá? Na universidade, o professor passa uma conta diferente da outra. Né? Estimula o raciocínio lógico. Né? Então, eu tinha que pesquisar muito alguma coisa que eu pegasse dele, que eu conseguisse pegar, se ele virasse de costa. Às vezes eu chegava na sala de aula, tinha prova, a professora ela falava da prova, mas é uma pessoa deficiente para um monte que não tem deficiência. Quando eu chegava na sala da aula, tinha prova, eu não sabia que tinha prova. Porque ela não escrevia no quadro as coisas, porque assim, eu sei ler, eu sei escrever. Né? Tinha que estar escrito para mim que dia tal tinha prova, eu não sabia quando tinha que entregar um trabalho. E isso até me passava uma... Acho que os professores me vinham de uma forma bem negativa, porque eles achavam que eu não queria fazer, ou que eu era preguiçosa, né? Posso dizer assim essa palavra, assim, né? Que eu não queria fazer as coisas, que eu não me esforçava para fazer as coisas. Né? E enquanto não era isso, eu não... Na verdade, naquela época eu estava antes sem aparelho, eu não tinha como fazer isso. Às vezes eu tinha que estar escrevendo para um colega meu ali para perguntar o que o professor estava falando, né? Tinha que contar com a paciência também dos meus colegas, né? Alguns tinham, outros não tinham. E assim era a vida, né? Mas a questão do tradutor, quando ele entrou, daí mudou toda essa parte, né? E o tradutor, ele me ajudou bastante. E foi um impulso, né, para o meu desenvolvimento. Né? Tirando esses aspectos negativos, porque que nem eu falei antes, eu falo, e isso gera que as pessoas confundam que eu não seja deficiente. Né? E eu falei para vocês que eu falo porque eu treino a fala, né? Se eu não treinasse, eu não conseguiria estar falando com vocês, a não ser em Libras, né? E que tivesse um tradutor que pudesse explicar o que eu estou falando hoje, certo? Então, como antes, tudo que eu falei para vocês antes, eu falei do tradutor, eu falei da minha dificuldade, né? Com questão à aula, métodos que eu criei, né? Para o meu desenvolvimento pessoal e acadêmico. Então, eu tive que repensar. Eu tive que pensar se eu ia continuar a graduação. Eu não falei para você da socialização, né? Porque antes do tradutor eu não conseguia me socializar. Né? Uma pessoa que não fala, eu não conseguia, eu até estava sentada com eles ali, mas eu não conseguia me comunicar com eles. Né? Alguma coisa a mais. Mas eu estava ali, quietinha. Né? Eu também não conseguia, né, participar em atividade extensionista, que eu achava muito bonito ver o pessoal fazendo projeto de extensão, ou
ou algum outro projeto, né, de iniciação científica. Mas, na verdade, eu nunca me enquadrava, né? Nunca me enquadrava na listinha para poder fazer isso. O desafio também que eu tive é a aplicação da lei, né? Porque antes eu falei para vocês que mesmo que eu entrei em um sistema de cotas, né? Mas não tinha, a lei não tinha sido incluída. Eu tive que lutar pela lei o ano passado, né, que foi concedida a lei. Até eu esqueci de falar para vocês que enquanto não tinha sido concedida a lei, enquanto não tinha sido aprovado, porque eu falei para vocês que eu tive que provar que eu era surda. A UEGS, ela entrou contra mim quando eu exigi meu direito de deficiência. Ela recorreu esses anos todos, foram 6 anos que ela recorreu. Aí o juiz, para não me deixar sem amparo, ele pediu que fosse, que enquanto não saísse a decisão judicial, eu tinha que ter um tradutor e intérprete na sala de aula. Mas eu tive que procurar os meus médicos para provar que eu era surda. Mesmo eu tendo a carteirinha de deficiente auditiva, mesmo eu sendo inscrita, né, no Cadastro Nacional de Pessoas que têm Deficiência Auditiva, né, e nas comunidades de deficiência auditiva, para a UEGS eu tive que provar que eu era surda para ter um tradutor, né. Claro, uma outra parte aqui de outros desafios que aconteceu, lá até não vale a pena eu mencionar que um outro desafio, né, que eu tive, mas que foi uma coisa assim muito chata, porque na questão da minha assistência, as pessoas dizer para ti, por exemplo, que eu não vou te fornecer um tradutor de intérprete, porque tu não sabe nada de Libras. Então, assim, ó, tive que ouvir ainda algumas coisas bem desagradáveis. Né? Mas eu espero que no futuro tudo isso seja água passada, né? Porque até foi provado que eu sou surda, que eu sou deficiente, e aí por causa do meu implante, né? Que nem agora eu estou sem implante de novo, eu tenho esse implante de colocar, o meu implante ele me ajuda bastante. Porque daí eu sou bilíngue. Mas ele volta e meia, é uma coisa que ele não dura muito. Né? Então, assim, eu preciso fazer do uso de um tradutor intérprete em sala de aula. Preciso fazer esse uso, porque o meu aparelho vai fazer 1 ano que eu não conserto. Né? Enquanto isso, eu tenho um tradutor que ele pode me auxiliar. Né? Então, é uma questão de lei, uma questão de acessibilidade. Então, quando eu tive o tradutor e intérprete, aconteceu umas outras coisas bem interessantes também. Eu pude conhecer melhor a universidade. Na verdade, eu estava dentro da universidade e eu não conhecia ela. Não fui informada sobre ela. Todo esse tempo, que às vezes tinha algumas cadeiras que eu não conseguia cursar dentro da universidade, porque às vezes tinha algum professor ou outro dizia que ia ser difícil dar aula para uma aluna que não tivesse tradutor. Né? Então, assim, ó, na verdade, às vezes a gente é, de alguma certa forma, barrado. Então, às vezes, eu tentava, então, contato com a reitoria. O pessoal me dava essa informação para mim, entrar em contato com a reitoria. E quando eu entrava em contato com a reitoria, eles tinham um e-mail lá, mas o e-mail não estava atualizado, eu acho. Então, assim, eu não conseguia entrar em contato. Aí depois, então, eu consegui entrar em contato, então, com o NAD, que é o Núcleo de Assistência ao Discente. Mas isso foi por meio dos meus tradutores, porque os tradutores, eles disseram que tinha um órgão dentro da faculdade que cuidava dos assuntos acadêmicos de pessoas com deficiência. Aí, então, apesar dessas informações, que o tradutor, ele me auxiliou. Desde então, foram então feitas reuniões, né, desde ali, para que eu pudesse ter um melhor aproveitamento das minhas disciplinas. Né? Então, foi tudo pelo NAD. Então, assim, ó, com um tradutor,
mudou bastante coisas, eu pude conhecer melhor a universidade, né? A única coisa assim que às vezes eu fico assim, que eu acho que às vezes eu quero falar alguma coisa com o professor, ainda naquela época de adaptação do professor e o aluno deficiente. O professor não é que ele não aceitava, ele só queria ouvir o meu tradutor. Então, assim, eu tenho que falar para o tradutor falar para o professor, né? Ele não queria que eu falasse diretamente com ele. Eu acho que até por uma questão por tudo que aconteceu, né? Eu acho que o professor, acho que ele se achava um pouco, como é que eu vou dizer assim, eu não era eu acho que ele não se achava confortável, porque agora ali ele viu que eu era mesmo deficiente, que eu tinha um tradutor, assim mesmo o tradutor ele auxiliava ele, né? Dava informações específicas de como poderia proceder comigo, né? Mas assim ficou uma coisa assim bem legal, tá? Resumindo, ficou bem legal. O mais interessante é que depois que eu tive o tradutor, dois professores pediram desculpa para mim, né? Isso foi uma coisa bem interessante, bem legal. Que a professora logo falou para mim que ela não sabia que a minha deficiência era tão severa. Então ela me pediu desculpa, ela e o outro professor, e assim, ó, eles conseguiram conversar comigo de uma boa forma depois, né? Então isso para mim até foi muito fortalecedor para mim continuar seguindo no meu estudo. Então, a parte boa agora, né? 7 anos depois, né? Então, agora a gente vai para a parte das conquistas, né? A minha conquista como teve tradutor, eu pude participar, então, em atividades extensionistas, né? Eu pude conseguir me comunicar, a sociabilidade, porque daí o tradutor ele está junto comigo quando eu estou numa roda de colegas, e aí ele traduz para os colegas o que os colegas querem falar para mim. Então, assim, ficou bem legal, ficou muito legal. Gosto muito de ter um tradutor e intérprete junto comigo. Eu não me sinto mais sozinha, mais perdida. Eu também não tenho mais vergonha. Vergonha, né? Imagina chegar ao ponto da gente ter vergonha que a gente é surda, né? Mas acontece. A gente ter vergonha que é surda. Né? Que estava num ambiente um ambiente que ele não, embora ele apoiasse a inclusão, ele não tinha acessibilidade. Eu pude dialogar abertamente sobre a minha deficiência, né? Porque às vezes eu faço palestras, né? O pessoal às vezes me chama para fazer palestras, para falar sobre a deficiência e a faculdade. Eu pude pensar no meu futuro. Então, esse aqui foi o meu primeiro projeto de extensão, Meninas nas Ciências. A gente participou do 1 e do 2, foi bem interessante. A gente era um grupo, deixa eu ver, aqui na primeira, tem lá embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós éramos 6 colegas. Né? Aí a professora Marta, né, que foi responsável, né, e as meninas. Foi muito interessante esse projeto. Aqui, esse aqui foi um outro projeto que eu fiz. Esse aqui foi sozinha, esse aqui foi de uma disciplina de projeto de extensão mesmo. E a professora, então, ela me incentivou a ensinar Libras, ensinar uma coisa que eu sabia. Ele foi um projeto bem gostoso e bem relevante, porque, na verdade, eu fiz o projeto com uma proposta de incutir, né, a acessibilidade para pessoas que escutam. Porque, às vezes, as pessoas só vê que precisa de acessibilidade quando tu tem uma pessoa deficiente, mas a gente tem que aprender isso antes, para a gente poder saber como a gente pode lidar com pessoas deficientes, porque são várias as deficiências, né? E no caso, o Brasil hoje ele é um país bilíngue, porque, na verdade, Libras é a segunda língua oficial do país. Na verdade, 10% da população são surdas hoje. Aí esse projeto eu fiz, o projeto Mãos Livres, Sou Acessível. Não foi fácil, porque eu não tive um tradutor.
mas eu posso dizer que as escolas me receberam muito bem. Muito bem, elas aceitaram o projeto. Né? Então, isso foi, para mim, foi uma dificuldade, foi um desafio, mas foi uma conquista também. Na verdade, o segundo projeto, aquele lá era o terceiro projeto, esse aqui é o segundo projeto. Eu só coloquei aqui esse segundo projeto nessa ordem, porque esse projeto do glossário a gente não terminou ainda. É um glossário de termos de biotecnologia em Libras. Os professores, né, eles viram que tem muitas. Quando eles davam aula, que tinha junto um intérprete, eles viam que às vezes tem muitas palavras que eram difíceis para os intérpretes traduzir. Então, precisava de sinais para cada palavra. Então, se teve a ideia de fazer isso em glossário. E até por quê? Porque esse glossário ele pode ajudar os jovens hoje, jovens surdos, a não desistir de estudar. Porque muitos jovens, quando eles chegam na idade, por exemplo, no segundo grau, para eles já é um desafio concluir o segundo grau, porque não tem, as palavras não são traduzidas. Né? Não tem sinais, eles têm que criar sinais. Então, vai se tornando diferente, vai se tornando um desafio. E assim, quando eles chegar na faculdade, que tem esses sinais, que são sinais mais complexos, eles não precisam desistir. Né? Eles podem se tornar futuros engenheiros através desse glossário, que é um glossário muito importante. Ele aborda. Aí eu não faço. Eu esqueci do nome de disciplina, mas acho que ele aborda umas 6, 7 disciplinas de biologia. Até um dos sinais que tem, a gente tem sinais, a gente tem que criar alguns sinais. Obrigada. Tem os sinais que a gente estava criando. Sinais já tem, assim, tem RNA, não, esse aqui é DNA, RNA, célula, célula, né? Então, tem sinais que são bem simples, assim é simples, né? Simples. Cromossomo, acho que é assim, cromossomo. Então, são diversos sinais, né? Bastante sinais. Na verdade, sinais, a gente está criando até um. Eu não sei falar direito, gente. Acho que é EP. Acho que é. Aí tu. É um app. Para mim é app, né? Se escreve. Mas é um EP, eu acho, né? E aí os sinais vai lá dentro. E aí a pessoa procura ali, aperta e já vai sair, né? O sinal que ela quer, a palavra que ela quer. Muito bonito esse projeto. Ele está em fase de finalização, né? Como voltou às aulas e a gente teve algumas dificuldades com as gravações, com a qualidade das gravações, né? Obrigada. Então, ele vai seguir um pouquinho adiante, mas a gente vai terminar aí. Projeto bem bonito mesmo. A outra conquista aqui, a UEGS, essa ali é a UEGS de Santa Cruz do Sul. Não sei se você já conhece. Aqui é a entradinha, é lá no fundo. Mas a UEGS, antes não tinha essa rampa aqui de acesso à pessoa com mobilidade, né? Deficiência de mobilidade, e aqui do lado também está ali o elevador. Então, isso são coisas que foram feitas depois, né? Na questão da acessibilidade, né? Então, isso aí para mim é uma conquista. Eu olhar hoje, ver a UEGS como ela era antes, né? E que ela está dando os passos, né? Para a inclusão social. Isso para mim é um desafio que ele foi vencido. Não só para mim, né? Para as pessoas que têm mobilidade. Também eu tive fui convidada, né, pelos meus professores, né, a dar uma entrevista, né, porque minha filha que está ali, minha filha que está ali do lado, ela foi uma das minhas tradutoras, por uns 2 anos ela foi tradutora minha, né, na UEGS, e os meus filhos, vocês estão vendo meus filhos aí, eles também são tradutores. Então, a hora que vocês podem ler essa matéria,
da Laura ali, na parte da UEGS, na parte da deficiência. Vocês podem achar ela. Então, para mim, a gente até se sinto bem, né? Vamos aqui agora outro cursinho de extensão, né, que eu estou fazendo agora, cursinho popular, de educação popular. Obrigada. Então, esse cursinho, para mim, ele foi bem interessante. Por que eu pensei em me inscrever nesse cursinho? Quando eu estava fazendo o projeto de extensão, e seguidamente eu conversava com os jovens no segundo ano, e eles falavam para mim que eles não tinham um acompanhamento para eles poderem fazer o Enem. E isso levava eles a querer desistir de seguir uma carreira, de fazer algum curso. Até tinha falado para eles que a UEGS tinha um cursinho que poderia ajudar muito eles. Eles acharam muito interessante. Né? Assim, nas escolas que eu fui, que eu conversei com as crianças do segundo grau do último ano, que a professora pediu para me dar palestra sobre novas fontes de renda, novos empregos. Né? Claro que, na minha parte, quando eu falei com eles, eu incentivei eles a ser tradutor, intérprete de Libras ou para alguma outra deficiência. Né? Mas que tudo é importante hoje a gente fazer um curso, né? Fazer um cursinho da faculdade ou um curso técnico. E tudo hoje tu precisa de fazer o Enem. Né? Mas eu achei bem interessante. Aí, no caso, quando eu me inscrevi também, por quê? Porque eu acho que eu poderia ajudar alguma pessoa que fosse deficiente. Pessoa com deficiência, ela precisa de mais paciência para aprender, é um processo um pouquinho mais demorado. Então, essas foram as causas que me levou a me inscrever nesse cursinho. E eu gosto muito desse cursinho. Inclusive, agora, eu acho que na próxima página tem uma turma, tem uma turma bem legal aqui, né? Porque assim, quando eu me inscrevi com o objetivo mesmo, para poder ensinar, né, o que eu aprendi. Né? Porque todos nós podemos ensinar o que a gente aprende. Né? Todos nós. Né? E eu acho assim que na parte dos jovens, os jovens eles estão um pouquinho desanimados, né? O futuro para os jovens ele não é tão certo. Esse monte de desafio que eu tive, né? Eu superei esses desafios, por quê? Claro, em primeiro lugar, porque a gente fala que a gente tem Deus, né? Porque Deus ele é importante para a gente, para todos nós como pessoa. É a nossa frente, é o nosso ideal. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. A gente sempre tem que agradecer a Deus por tudo, a gente tem que ser grato pela vida. Mas tem outros fatores que influenciam. Né? Por exemplo, a minha idade, né? Outro fator que influencia também, porque na época eu estava em casa, então tem alguns fatores que influenciaram que eu continuasse essa caminhada. Opa, não é bem assim, eu não vou, agora eu não vou parar, agora eu vou continuar. Mas já antes para vocês, eu falei para vocês de jovens que eles começam a fazer curso deficiente e param. Por que eles param? Porque desanimam, eles vão para outra rota, eles não ficam ali fazendo a mesma coisa. Né? E quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que lutar pelo nosso direito. A gente tem que seguir em frente. Então, aqui aqui na minha parte aqui das conquistas, eu tive também a participação em políticas públicas, eu colaborei, né? Políticas públicas para deficientes da UERGS, também um edital da Bolsa Monitoria de Deficientes. Na verdade, esses projetos para a criação de políticas públicas são abertos a todas as pessoas da comunidade acadêmica. Mas por que eu me inscrevi? Para auxiliar. Porque uma pessoa com deficiência, ajudando, colaborando, né, ela pode auxiliar melhor na criação de políticas públicas. Às vezes é fácil uma pessoa falar, mas e a opinião da pessoa deficiente? Às vezes a gente não tem uma opinião de uma pessoa deficiente porque ela não estava participando daquele projeto. Aí ficam umas palavras que não foram benditas e não ficam sem compreensão, né? Então, é importante a gente participar, às vezes, na criação de políticas públicas, principalmente se a pessoa tem deficiência.
E também eu pude palestrar, né, sobre surdez, desafios modernos para estudantes. Acho que a última palestra que eu fiz foi em Santa Catarina, na Escola Paquetá, né, na Semana do Deficiente. Foi muito legal também. Bom, agora eu vou fazer um resumozinho, bem rapidinho, de uma parte aqui de biologia. Então, eu tirei aqui, eu fiz um resumo das 5 questões mais que caem mais, né, no Enem, na parte de biologia. Então, na verdade, aqui a primeira parte fala sobre nicho e habitat. Primeiro, a gente tem que saber o que é um habitat, né? Seria um local onde cada determinada espécie ela vive, como ela se adapta, e nesse local, como pode ocorrer a sua reprodução, alimentação e sobrevivência. A gente tem que separar habitat de nicho, porque nicho é um papel ecológico de um ser vivo na comunidade em que ele vive. E são as perguntas mais procuradas do Enem, né? Então, seria muito importante a gente rever o conteúdo sobre essa parte de nicho e habitat. Até aqui eu achei aqui da internet, então, que pode ajudar bastante. Quando a gente faz biologia, a gente pode fazer mapas mentais. Mapas mentais são uma coisa bem moderna, para a gente poder fixar. Tem disciplinas que a gente não consegue fazer mapas mentais. Por exemplo, a disciplina de matemática, cálculo, não tem como fazer mapa mental, né? Mas já a termodinâmica, a gente já consegue fazer um mapa mental, a gente necessita do mapa mental. Tá? Então, está aqui, ó, um habitat e um nicho ecológico. Um habitat, a gente tem que pensar o que pode levar à destruição ou à extinção, é um habitat. Também a gente pode pensar sobre o local que uma determinada espécie vive. A gente pode pensar num exemplo, né, a tartaruga de pente, ela vive em recife de corais. Então, esse recife de corais é o habitat que ela vive. Já o nicho, ele diz respeito ao papel com ser vivo na comunidade em que ele vive. E como a gente pensar nisso, a gente tem que pensar num exemplo. A gente pensou na tartaruga de pente. Então, a gente pensa ali como é que ela se alimenta. Ela come as anêmonas que estão nas crostinhas das fendas ali, de corais. Então, isso ali é o nicho ecológico dela. E é interessante que as espécies que possuem mesmo nicho, elas competem entre si. A gente pode diferenciar também habitat como endereço do ser vivo e o nicho como o trabalho dela no ecossistema. Aqui o segundo ponto é sobre a cadeia alimentar. A gente tem que ter essas coisas bem em mente aqui. O que é uma cadeia alimentar? Então, ela é uma relação entre matéria e energia e os seres vivos. E como eles usam essas relações para sobreviver e como elas também são necessárias na busca de energia por meio da alimentação. A cadeia alimentar ela é composta de produtores, consumidores e decompositores. Qual que é o papel do produtor? Ele é conhecido como autótrofos, aqueles que estão no primeiro nível trófico da cadeia alimentar, né? Sendo eles, então, responsáveis para produzir o seu próprio alimento. O consumidor, ele é considerado um heterotrófo, ou seria, ele tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E também ele pode precisar se alimentar de outros seres vivos para obter sua energia. E um decompositor. O decompositor, ele serve para que ele é responsável para compor outros seres vivos após o seu ciclo de vida. Então, os principais decompositores no meio ambiente são os fungos e bactérias. Então, é muito importante a gente ter essas partes, cada uma separada, e a gente saber sobre o que é cada um na cadeia alimentar. Importante a gente saber sobre os níveis tróficos, né?
porque eles têm eles são divididos e têm 3 principais ramificações. E essas ramificações, elas estão aqui embaixo, né, que é produtores, consumidores e decompositores. Outra parte que cai muito no Enem é a genética. Na verdade, eu trouxe 2 partes aqui de genética, porque genética abrange um conceito bem longo. Então, ela abrange o conceito de genótipo, o que é um genótipo, o que é um homozigoto, o que é uma fenocópia, o que é um heterozigoto, como são classificados os cromossomos autossômicos, os cromossomos sexuais, as células haploides, diploides, um gene, né, que ele é um segmento do DNA, um gene alelo. O gene alelo ele ocupa posições num par de cromossomos. O gene recessivo ele só se manifesta na presença de 2 alelos. E o dominante, na presença de um dos alelos. Já o fenótipo, ele é a manifestação física ou fisiológica do gene. Mas isso ele pode ser influenciado pelo meio ambiente. Então, essa parte que é uma parte mais... ela é mais grandinha, ela é mais delicada, exige um estudo, né, para referir esses conceitos de parte a parte. Aqui outra parte da genética aqui, a gente saber o que é um... a gente tem que ter um estudo sobre a hereditariedade, isso cai muito no Enem. Né? Como é que a gente pode saber que um gene da mãe é diferente do pai? Né? Então, seria um gene heterozigoto. E se o gene é idêntico aos pais, ele é homozigoto, se ele é dominante, se ele é recessivo, são coisas que elas são parecidas, mas na verdade elas não são parecidas, elas são diferentes. Então, quando a gente vai fazer essa questão do Enem, a gente pode acabar se confundindo. A outra coisa que eu achei interessante foi a lei da segregação independente, que foi a primeira lei de Mendel, que é muito importante abordar isso, né? Onde os 2 alélos de um gene eles se segregam independente dos gametas. Tá? E a segunda lei de Mendel é a lei da segregação, né? Onde tem mais pares de genes. Aqui a gente pode ver que essa parte da genética ela parece até um pouco confusa, mas ela não é. É porque cada parte, como ela é um estudo da estrutura do gene, cada parte corresponde a alguma localização, e isso a gente precisa saber. Essa parte aqui sobre parasitologia é outra parte que cai bastante no Enem, porque parasitologia, a gente pode saber se a doença é aguda, se ela é crônica, se ela é endêmica, se é a pandemia, se é uma pandemia, porque isso aí vai cair muitas coisas atuais, cai muito. Tá? Como ocorre a transmissão, se a transmissão é direta, se é indireta. Se tem hospedeiro, se ele é intermediário, ou se ele é indefinitivo. Quais são os agentes, se é o agente etiológico, que é o causador, ou se é que é transmissor. E a classificação. Então, é muito interessante a gente levar esse mapa mental em consideração. Na verdade, aqui está tudo resumidinho, está bem resumidinho. Aqui. Eu acho que esse aqui é o último, tá? Evidências da evolução, cai muito sobre evolução. Se tem uma evidência que ela é molecular, então significa que ela é do mesmo, ela tem o mesmo código genético. Tá? Se ela é celular, então isso significa que os seres vivos, exceto os vírus, são formados por células. Se essa evidência da evolução ela for fósseis, a gente vai encontrar vestígios, porque os vestígios do passado eles foram preservados. Agora, fósseis e órgãos vestigiais são diferentes. Tá? Órgãos vestigiais são estruturas
com funções importantes nos ancestrais, como, por exemplo, olhos em peixe das cavernas. Isso é bem interessante. E a gente pode encontrar outra evidência da evolução nas analogias, que são estruturas com mesmas funções, de origem embrionária diferente. Né? Exemplo, a asa dos insetos e das aves. A gente também pode encontrar se elas são homólogas, que são estruturas com a mesma origem embrionária, que possuem, às vezes não possuem a mesma função. Então, é bem interessante a gente ver essas evidências de evolução. Não são muitas perguntas que caem, mas são perguntas, geralmente, são perguntas bem atualizadas, mas que, às vezes, levam a gente a ficar confusas. Tem a parte da fisiologia ainda. Aqui foi um resumozinho, né? Essa fisiologia, ela pode ser fisiologia humana e animal. A fisiologia, ela envolve doenças. As doenças, elas podem ser malária, chagas, dengue e esquistossomose. Ela pode ser passiva, ela pode ser com vacina. Então, a gente pode ver também a parte da fisiologia na imunologia. E aqui, geralmente, a gente vai ver aqui sobre vacinas, que a vacina possui antígeno, e ela estimula a produção de anticorpos. E os soros, eles são anticorpos que destroem os antígenos. A gente tem que cuidar para não confundir. Geralmente, às vezes, vem uma questão do Enem aqui, que ela vai estar dizendo a parte de cima, mas está falando da parte de baixo. Está falando de antígeno, mas em anticorpos. Então, seria bem interessante. E na parte das vacinas, a gente pode ver o que também? A vacina é uma substância que ela produz bactérias ou vírus mortos. Também provoca uma reação no sistema imunológico, promove a produção de anticorpos. E a gente tem que saber o nome desses anticorpos, que é leucócitos. Certo? Eu acho que é até aqui. Então, tá. Se alguém quiser entrar em contato comigo, então aqui está o meu e-mail, né? E o meu telefone. Vocês podem até perguntar para a Luciana. Gente, eu agradeço a todos. Foi um pouquinho longa, né? A nossa reunião foi um pouquinho longa. A gente começa a falar, a gente começa a conversar. Mas eu agradeço a todos. Sim, pode perguntar. Eu vou desligar aqui. Isso. Nós é que agradecemos. Muito bom. Aí, esse material aí, muito bom, realmente. Não tirei ainda, não, só um pouquinho. Tá. E agora, não tem problema. Para a gravação. Tá. Pode ser. Agora, acho que tinha caído um pouquinho na internet. Alguém teria alguma pergunta para a Vivian? Com bastante coisa, curiosidade, ou sobre ela, ou sobre a matéria? Levanta a mãozinha, daí ela vê. Obrigada. Obrigada. Bom, eu queria fazer a pergunta, Vivian. Eu fiquei curiosa que tu disse que inventou uma estratégia no ensino médio para te entender que tu trocava uma palavra pela outra. Como é que é essa estratégia? Explica para gente com mais detalhes. Bem, Luciana, então, assim, quando eu estudava, que eu não entendia alguma questão, alguma coisa, eu criei mesmo uma estratégia. Então, assim, como a maioria, como eu conversava com a professora, então, geralmente, eu tinha que inventar. Eu tinha que inventar alguma coisa que fosse parecida com o que a professora estava falando. Na questão da estratégia, quando a gente fazia
quando a gente fazia a prova ou fazia algum trabalho, obrigada, a gente fazia algum trabalho, o que eu fazia? Geralmente eu fazia aquela parte de fazer uma questão, e o resto eu copiava, eu fazia tudo parecido. Né? A professora, antigamente, ela dava as questões parecidas, então a gente conseguia fazer as questões. Geralmente a gente tinha, acho que era umas 10, ela dava umas 10 questões para a gente fazer em casa. Né? Então a gente conseguia fazer porque as questões eram bem parecidas. Né? Mudava só os números. Qual era a matéria? A matéria era de matemática. De matemática. E no caso, quando tu disse que trocava as palavras, é porque tu fazia a leitura labial? Isso. Aí, quando eu fazia a leitura labial, eu trocava as palavras, né? Então, eu achava uma palavra mais perto, mais parecida com aquela que ela estava falando. E assim, então, eu ficava, para mim entender aquele assunto, às vezes eu fazia assim, ó, a palavra que ela falou, então, mas não era a palavra, né? Era outra. Aí, o que eu fazia? Eu ia colocando uma, ia colocando outra, até achar uma que se encaixasse com aquela que ela estava falando. Porque daí ia me dar a resposta porque eu estava procurando. Mas eu tive que fazer, geralmente, tinha que fazer uma pesquisa. Tinha que fazer uma pesquisa extensa. Por dedução da matéria que ela estava explicando, aí tu pensava, então, ela está falando de biologia, então talvez essa palavra se encaixe aqui, por dedução, isso? Entendi. E eu falei que geralmente eu tinha isso mesmo, eu tinha que adivinhar, e nessa hora de adivinhar eu ia colocando uma aqui, até que fizesse ligação com aquela que ela estava falando. Caso contrário, não fechava a resposta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, Vanderlei? Eu quero falar uma coisa para ela, vamos ver se ela vai entender que eu vou falar, que eu uso muito isso. Eu tenho alguns amigos que falam Libras, né? São surdos também. E aí eu quero deixar a mensagem para ela, que é a seguinte, ó. Obrigada. A vender, né? Ele falou, Jesus, né? Foi? Abençoe, obrigada. Igual. Querido. No fim, quando a gente... Jesus abençoe. E, na verdade, antes eu não falava em Libras. Eu só comecei a falar em Libras quando eu perdi minha audição. Aí eu logo fiz um cursinho de Libras, mas a minha família toda fez junto, né? Meus filhos fizeram junto, meu esposo fez junto, né? Todo mundo fez para me apoiar. Até foi interessante que logo aqui em casa, quando o meu problema ele foi avançando, foi ficando severo, a gente também adaptou a casa. Por exemplo, uma casa de uma pessoa que ela é surda, ela não tem campainha. Eu sempre falo, pessoal, não tem campainha, né? Porque a casa do surdo tem luz. A campainha é uma luz, tu liga lá, o surdo não escuta, tu vai chamar, não vai ouvir. Né? Geralmente o surdo tem um cachorrinho, porque ele sabe quando o cachorro se mover tem alguém na casa, né? Ou o surdo tem uma luz, aí tu apertou lá, tu vai dizer, não tem ninguém em casa. Mas tem, porque lá dentro de casa a luz vai acender, aí tu sabe que tem alguém lá fora que está te chamando. Aí esses dias eu tava falando numa outra palestra como é que eu fazia para dirigir, né? Porque eu tenho carteira de motorista e tudo e tal, né? Mas aí essa é uma pessoa que ela escuta, que ela é um bom ouvinte, ela, na verdade, a nossa direção, a gente ocupa os ouvidos. Tu sabe se um carro vem vindo. Uma pessoa que é surda, ela não tem os ouvidos. Né? A gente usa ali, esqueci o nome. Né? Mas o retrovisor, tu olha o retrovisor, mas aí um dia eu estava indo viajar, acho que fui visitar uma amiga minha que estava no hospital esqueci o nome, mas aí perto da capital. E aí acho que era a polícia ou era a ambulância que estava atrás.
E aí eu não escutei, e eu continuei. Eu tinha que parar, eu tinha que dar para ele passar, né? Tinha que dar a frente para ele passar, e eu não fiz isso. Para já, né? Só que assim, quando eles param a gente, pega a carteirinha da gente, tá ali, tá escrito, né? Tu é deficiente, né? Tudo e tal, né? Mas então tem isso, eu não, na verdade, aquele dia eu não tinha como ouvir, mas eu não vi, né? Para dar preferência. Ou se vai fazer como é que eu vou dizer? Gente, está me dando branco. Né? Mas também quando vem um pronto-socorro também, né? Também acontece essas coisas, né? Da gente não ver. Mas a gente cuida, a pessoa surda, ela cuida muito, né? Nessa parte do retrovisor. Pode falar, Lu. Vivian, aí eu sou a mais curiosa, né? Sempre. A minha curiosidade é assim, esse implante nuclear, coco aqui, né? Óstese, ele te deu alguma audição assim, pequena ainda que fosse? A óstese. Ou a audição coclear, ela tem uma. Ela me dá uma audição bem boa, o implante coclear. Né? Eu consigo, por exemplo, no começo da palestra, eu falei que tem músicas que eu só consegui entender quando eu estava com implante coclear. Tá, me dá uma audição mais clara das palavras, uma compreensão melhor das palavras. Ela me ajuda muito mesmo, eu consigo conversar com as pessoas, né? Eu consigo poder olhar a minha televisão, né? Geralmente eu faço junto de legenda. Agora, quando o meu aparelho voltar novamente arrumado, eu tenho que fazer as duas coisas juntos, usar a legenda e usar o aparelho, porque um eu treino no outro, até eu poder me comunicar. Esse segundo aparelho que eu tinha, ele não era tão bom, esse segundo aparelho, né? Então, se eu tinha uma dificuldade de escutar. E é muito caro, Vivian? É muito caro? Cara, na Tipo, verdade, mais de quando eu 5 fiz mil? era cento e poucos mil, eu acho. Tudo Esse isso? implante, cento e poucos mil, eu acho que era. É mais de 100 mil reais. Quando eu fiz, isso faz o quê? Faz uns 10, 13 anos atrás. O conserto do meu aparelho agora deu em torno de 10 mil reais. E tu conseguiu Até essa o, operação pelo SUS federal, pelo SUS, pelos, tá? Então, no momento que tu passa a ter tradutor, tu também tem uma dificuldade na Libras, até tu teu aperfeiçoamento em Libras, tu teve no início, na UERGS? sim, sim. Entendi. Não, na verdade, eu já tinha, na verdade, eu já fazia uso do Libra, já fazia anos, já eu fazia trabalho voluntário, fazia um trabalho voluntário porque assim, ó, tem, na comunidade surda, tem muita pessoa surda que não sabe Libras. Então, a gente fazia um trabalho comunitário, aí meu carregador, só um pouquinho. Fazia um trabalho comunitário de ensinar língua de sinais para as pessoas surdas, né? E para as famílias, porque chegava numa casa, a família escondia a pessoa deficiente. Né? Então, já tinha um Uhum. trabalho de educação, né? Voltado a ensinar pessoas surdas já. Então, já não foi tão difícil. Eu já fazia também outros cursinhos também. Né? Claro que assim que quando estive na faculdade tinha outros sinais que eu não sabia, então a gente vai aprendendo. É triste, é muito triste. Que triste, escondiam as pessoas, então. Conta. Que coisa séria. Bom, então, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Só eu, a curiosa? Hum. Eu tenho uma outra pergunta, Vivian.
como é que é essa questão, Vivian, do trabalho, para arranjar trabalho? Como é que foi para ti o trabalho? Até eu ia abordar essa questão na hora da gente conversar, mas eu acabei deixando passar. A questão do trabalho para deficiente é uma questão difícil. Eu falei ali de lei, falei, né, desaperfeiçoamento, mas é tudo uma coisa que ela está andando. Travou. Travou. Vê que não é Travou. fácil, né, gente? Travou. Acho que foi ela. Vê que não é fácil, né? A gente acha que a vida da gente é difícil. A Imagina gente, a adaptação dela. a gente reclama dos nossos desafios, né? É, A gente reclamar, né? A gente é muito acomodado. Aí a gente olha, às vezes, para os nossos desafios e a gente acha que a gente é a pior pessoa. A gente se coloca muito como vítima, né? A gente tem que parar com isso. A gente tem que aham, aprender a olhar para o que está do lado. Às vezes a pessoa do lado, ela precisa de um abraço, ela precisa de um olhar, ela precisa de um vamos lá, vai dar certo, né? E parabéns aí para a vida. É, é inspirador te ouvir, Vivi. Obrigada. Parabéns. realmente. Obrigada. A gente vai, no ano que vem, eu espero que a Vivian fique conosco, né? Agora, esse foi só o momento da gente se conhecer e saber como é que a gente vai, esse projeto vai caminhar com os nossos extensionistas, aí contando com a Vivian, com o Vanderlei, com outras pessoas, né? E para a gente saber como é que funciona, porque nós somos um organismo vivo, né? O cursinho é um organismo vivo, né? Ele é feito de pessoas, pessoas que estão na universidade, pessoas que estão estudando, pessoas que estão indo, nós estamos em caminhos diferentes, né? Trajetórias ali, vamos dizer, cada um caminhando assim, um do lado do outro. Então, eu espero que a Vivian continue com a gente o ano que vem, porque dentro do nosso edital tinham muitos aspectos de inclusão social, né? Isso a gente chegou a discutir com a comissão organizadora. A gente colocou menos obstáculos possíveis, né? E a questão da deficiência auditiva não foi enfatizado tanto, né? Botamos vários ali as questões, e aí talvez com a Vivian junto a gente possa trabalhar melhor essa questão, né? Se a gente tiver alunos. Então, isso é um desafio para nós, né? A Juliana quer perguntar. Pode perguntar, Juliana. Liga o teu áudio, Ju. Ju, liga o áudio que a gente não está te ouvindo. Pode ligar o áudio. Acho que ela Oi, esqueceu. Ju, liga o teu Está áudio. desligado, Juliana. Agora sim. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que ela fazia para explicar o trabalho quando o prof perguntava, quando ela tinha um trabalho ou uma prova, como é que ela fazia na hora da explicação. Pergunta, né? Como é que eu fazia para explicar um trabalho? Bom, uma vez a professora, ela aceitou, às vezes eu tinha vergonha, às vezes ela aceitou que eu apresentasse para ela, só eu e ela, eu me sentia melhor, né, para apresentar para ela. Mas geralmente só quando abria alguma exceção. Mas quando tinha muita gente que precisasse de pergunta, antes, quando eu não escutava, eu não fazia pergunta. Porque eu não sabia se a pergunta que eu estava fazendo era a pergunta que ela queria ouvir, estava relacionada com o estudo. Né? Então, eu só copiava, chegava em casa e eu fazia. No caso, entrar, então, às vezes eu falava com alguma colega, se eu tivesse alguma dúvida, e essa colega, ela que me explicava. Né? Depois com o intérprete, daí, sim, eu acho que eu fiquei mais comunicativa, acho que eu fiquei até faladeira. Né? Fiquei faladeira. Ai, faladeira.
Papo. Aí eu pergunto mais. Agora eu pergunto mais. Tem dúvida, né? Tá traduzindo para mim ali na linguagem real. Aí eu pergunto, aí o professor ele explica bem paciencioso. Eles são bem pacienciosos, né? São muito queridos. Era mais ou Vivian, menos isso. isso. Isso, Ju. Era isso, prof. Vou aprender com a Vivi também, né? Um pouquinho de cada. Isso. Uma experiência de cada um, né? São guerreiros mesmo. São muitos guerreiros. Muita força. Aí eu tô pegando inspiração de cada um para não desistir, que eu tava quase. Mas não vou mais, não. Não Era isso, desiste. prof. Tu tá convidada, Juliana, para ficar com a gente no projeto para o ano que vem, né? Daí a gente já trabalha aí, vamos estudar e vamos participar na comissão organizadora, vamos pensar o que poderia melhorar para os outros que estão vindo, né? Os próximos. Para um perfil assim que nem o teu, uma mulher que tem família, trabalha, estuda, tem filho, né? Chega tarde. Como é que a gente pode melhorar, né? Ju, tá convidada? Eu falei para ti, né? Já. Para ti, para Doroteia, são as que participam mais, né? Eu queria saber da Vivian, qual é o teu sinal, Vivian? Sinal de Libras? Assim. Não. E... Amor, qual que é o sinal? É verdade. Isso, todo da comunidade surda, ele tem um sinal, né? Como é que é o sinal? Vamos entender como é o sinal da Vivian. Rosto ou chato? Tá, eu vou fazer o meu sinal. Porque assim, se tu conversar com o surdo e dizer o nome de fulano de tal, nome é assim, ó. Aí o nome tem muito surdo que não sabe o português. Aí ele não vai ficar traduzindo A, B, C, D. Ele não faz isso. Então a gente dá um sinal. Cada pessoa tem sinal. O meu é 2V, o sinal, né? O meu sinal é V. 2V. No olho, assim, ó, puxa no olho. O meu, Isso. o meu é assim, ó. Ah, Por causa desse. O Vanderlei, né? Isso. assim, Combina com ele. Como é que é, Vivian? A gente vive assim. A gente Ai, olha, a que gente lindo esse não, sinal. a gente sabe quem é a pessoa, né? E o meu, Vivian, o que poderia ser o meu? O meu de L. Vanderlei, né? Então, esse Lu. Lula, de Lula. Assim. Ó, viu? Ah, ganhei o sinal. Sabe que não é a gente que inventa, né? É a pessoa surda que dá o sinal pra gente. Esse aqui é o meu sinal, então. Sim, porque ela tem que te identificar, né? Ela vai te identificar. Quer falar, Ju? Daí nós estamos em 9h12, né? Então, no adiantado da hora. Vou agradecer, muito obrigada novamente. Vivian, tu sabe que tu pode contar comigo, né? O meu interesse por ti é uma empatia mesmo. Tu sabe que é de estudante, né? De ser estudante, de estar na UERGS, e também ser da letras, né? E da Libras. Eu tenho a mesma dificuldade em outro sentido, com a Libras. E aí eu espero aprender, a gente poder fazer uma aula de Libras, alguma coisa nesse sentido. E eu vi que tu tinha um gatinho, ele estava miando, e acho que era um filhotinho, acho que era teu, né? Um gatinho. Eu Um gatinho. minha... É bem filhotinho, ele estava miando. É uma gata? Vou botar a mãe dela aqui para dentro. Isso. Aí o Adriano quer perguntar. Pode perguntar, Adriano. Não, professora, na verdade eu quero só parabenizar, né, a Vivi pela bela história dela. Né? Eu estava agora, até fui procurar ali no meu
no meu negócio do meu curso lá que eu vou ter aula de Libra, né? Uma matéria sobre Libras. E eu contei para vocês que eu tenho muita dificuldade manual, né? Desenhar essas coisas, né? E a história dela me chamou muita atenção, né? Eu que deverei ser professor, né? E acho e é importante, né, essa questão da socialização, né, da integração com todos em sala de aula. Então, quando o professor se prepara e tem a condição de dar essa atenção especial, né, para todos os estudantes, é fundamental. E eu fui convidado para fazer, a Luciana sabe, fui convidado para fazer parte como cursista, né, e nesse meio tempo eu acabei passando na universidade, né, passando no vestibular, e fiquei mais na parte do extensionismo aqui, acompanhando vocês, aprendendo com vocês, né, e a pessoa que me convidou nunca participou, né, mas eu vim e gosto muito, né, e só lamento não ter tido todas as condições de ajudar mais, né, mas quero dizer, no que eu puder ajudar, se houver uma nova, né, uma nova edição, né, que eu já possa estar mais preparado, né, até porque pegou tudo junto, o primeiro semestre da escola, e eu fiquei muito tempo sem estudar, então eu tenho que me livrar de alguns vícios e entrar nessa nova dinâmica das atividades online, né? Então, isso aí, mas graças a Deus, mas de dizer que eu fiquei muito feliz, né, com tudo que eu ouvi da Vivian, né, que a gente imagina, eu falei para a Luciana que eu parei de estudar no primeiro ano do segundo, né, porque a professora me criticou porque eu peguei um trabalho muito fácil, ela escolheu, nos passou uma série de trabalho, e eu fiquei chateado, pô, eu me acordo 5 da manhã, venho para cá, ela me deu o trabalho, eu não quis, quer dizer, fiz o que eu achei que para poder apresentar o trabalho, e ela disse que não tinha o mais fácil para me fazer, e aquilo me fez desistir, né, de continuar estudando no ensino médio, por desmotivação, né, e ver ela com toda essa luta, né, que ela passou, insistiu, persistiu, né, e às vezes a gente por muito menos desiste, né, e que fica a mensagem que ela é uma grande guerreira e uma referência para todos nós aí, para a gente seguir em frente nessa luta aí. É isso, muito obrigado, e foi um privilégio ter estado com vocês nesses dias aí. Adriano, não vai faltar oportunidade, tá? Então, como eu disse para todos, né? Agora, no final de outubro, a gente termina o projeto, e daí a gente tem só mais uma última palestra no dia 27, espero a presença de todos vocês, que é uma professora do curso de letras, que vai dar uma palestra para nós. E aí, lá em novembro, dezembro, a gente vai estar mais livre para conversar, vamos fazer reuniões para a gente programar para o ano que vem a segunda fase, né? Eu acho que, não sei se a Vivian caiu. Eu quero agradecer, então, a presença de todo mundo, são 9h17, desejar uma boa noite. Amo todos vocês, muito obrigado pela participação, tá? E agora o projeto está bem perto do finalzinho. Agora falta pouco. Obrigado pela participação do Vanderlei, apoiando, o Adriano, a Juliana, a Gisele. O ano que vem vai continuar o projeto e em novembro, dezembro a gente vai se reunir para conversar um pouquinho mais, para melhorar, né? Para ver o que a gente errou, né? Era isso aí. Um abraço para todo mundo, boa noite. Uma fotinho, vamos tirar o print. O print, vamos abrir as câmeras. Ah, esqueci aquele print belíssimo. Juliana, Gisele, vamos tirar um print? A Juliana disse que descarregou o celular dela. Vamos ver se eu consigo colocar todo mundo. Ah, já está todo mundo na telinha. Consegue abrir para a gente tirar um print bonitinho? Ah, isso mesmo. Ah, Gisele, nunca se mostra. Abriu. Juliana, Vivian, vamos tentar te fazer um printzinho. A Vivian é sempre bonita. Não consegue, Vivian? Então, vamos tirar um. Tá. Quem puder, tira aí. Vanderlei, tira também. Aqui. Eu tirei um aqui, vou guardar.
tá? Pronto. Muito obrigada. Boa noite, tchau.